Tenho certeza de que a maioria de vocês USA o Instagram nos dias de hoje. Se você tem um grande número de seguidores ou nenhum, é algo que a maioria da sociedade USA. Aparentemente, o aplicativo tem mais de 1 bilhão de usuários ativos. Eu me encontrei na situação em que tinha cerca de 300 seguidores na época. Isso aconteceu porque moro em uma cidade rural, então acho que é bastante para as pessoas ao nosso redor. Não conhecemos muitas pessoas fora dos nossos distritos. Uma noite, enquanto assistia a um filme, meu telefone vibrou e indicou que uma garota chamada Megan começou a me seguir no Instagram. Então, abri o Instagram para conferir o perfil dela. Ela era realmente uma garota loira linda, com cerca de 5.000 seguidores. Ela tinha cerca de 50 fotos, todas espaçadas realistas, considerando as datas em que foram postadas. Normalmente, quando tenho seguidores assim, eu verifico se eles são legítimos. Ela conseguia cerca de 600 curtidas por foto e muitos comentários de caras que eu presumo que ela nem conhecia. Havia corações e emojis babando e tudo mais. Eu estava brincando com você, mas enquanto navegava pela página dela, antes mesmo de seguir de volta, ela me contatou. Ela disse: "Ei, eu honestamente não costumo fazer isso, mas achei você muito fofo, para ser sincera." Para não parecer um idiota, eu também disse que achava ela fofa. Passamos a ter uma conversa bastante longa, que estava indo muito bem. Conversamos sobre fitness e a escola em que estudamos, e honestamente foi ótimo. Ela me deu o número dela e rapidamente começamos a marcar um encontro para a noite seguinte, que era uma sexta-feira. Combinamos de nos encontrar em um bar popular chamado Lucky's para tomar algumas bebidas. Então, na sexta à noite, enquanto os nervos começavam a surgir, me preparei para esse pequeno encontro. Nunca tive um encontro direto de um DM do Instagram, mas essa garota era absolutamente linda. Eu dirigi até o Lucky's e sentei no meu carro no estacionamento, aguardando a ligação ou mensagem dela para me avisar que ela estava lá. Eventualmente, ela me mandou uma mensagem, mas não para me informar que ela estava lá. Ela disse que o carro dela quebrou e que precisava de uma carona. Tive que reler algumas vezes para ter certeza de que estava lendo corretamente. Tentei ligar para ela, mas ela não atendeu. Ela me enviou a localização dela. Ainda não respondi. Peguei mais uma boa olhada no perfil dela no Instagram e era definitivamente real. Ela tinha amigos marcados nas fotos dela, comentando sobre as fotos, então eu sabia que não estava sendo enganado. Respondi a mensagem e dirigi pelo lado tranquilo das estradas em direção ao local que ela descreveu. Quando cheguei lá, percebi que era um lugar estranho para o carro dela quebrar. Vi um carro parado ao lado da estrada, ao lado da floresta. Na verdade, havia bosques em ambos os lados da estrada. O carro estava com o capô aberto, então tinha que ser dela. Tentei ligar, mas não funcionou. Olhei para o meu telefone e percebi que não havia sinal aqui. Estacionei meu carro do outro lado da estrada e saí enquanto caminhava até o carro dela, que era um Nissan Altima preto. Percebi que não conseguia ver o interior dele. Todas as janelas estavam completamente escuras. Bati levemente na janela e esperei. Ninguém abriu a porta. Então, andei até o capô dianteiro apenas para ver se ela tinha tentado fazer algum trabalho no motor. Até onde eu sabia, ela não sabia muito sobre carros. Eu estava perdendo a paciência, então mandei uma mensagem perguntando onde ela estava. Estava prestes a sair quando voltei ao lado do carro e notei que a janela do lado do motorista estava quebrada. No fundo, eu sabia com certeza que todas as minhas suspeitas estavam corretas. Alguém havia quebrado a janela. Aproximei-me um pouco mais para dar uma olhada e vi uma mão estendida para fora da janela. Eles começaram a sinalizar para eu me aproximar, apontando com o dedo. Senti meu estômago embrulhar ao perceber que era definitivamente uma mão de homem. Com a voz trêmula, disse que estava perdido, enquanto corria de volta ao meu carro. Acelerei e fiz a primeira à direita. Depois virei na rua. Eu poderia até sair da pista por causa dos meus olhares constantes no espelho retrovisor. Finalmente, avistei um carro com as luzes apagadas atrás de mim. Pensei em fazer o mesmo e desliguei as luzes do meu carro. Comecei a fazer tantas voltas quanto possível e eventualmente perdi o carro. Quando cheguei em casa,
vi que ela já havia me bloqueado. Descobri mais tarde que o perfil dela era de fato real, mas que a garota nas fotos foi hackeada por um cara assustador. Ele estava usando o perfil da garota para atrair pessoas. Não sei qual o objetivo desse cara, se era apenas roubar ou fazer algo pior. E nem era só isso. Eu era apenas mais uma vítima de qualquer plano que ele tivesse. Só espero que todos os outros tenham tido a mesma sorte que eu. Tenho uma conta no Instagram com 1.100 seguidores e a tinha configurada como pública. Então, qualquer pessoa podia acessar minha página e ver minhas fotos, curtir e comentar. Às vezes, pessoas que eu não conhecia curtiam minhas fotos e deixavam comentários, mas uma pessoa se destacou entre os outros. Lembro-me do primeiro comentário estranho. Foi em uma foto de praia com um dos meus amigos usando um maiô antigo. O comentário vinha de alguém que eu não conhecia, consistindo em 3 emojis de chamas. Ao verificar o perfil do homem, vi que ele tinha 3 fotos, 80 seguidores e seguia mais de 200 pessoas, incluindo eu. Todas as 3 fotos dele eram selfies, o que parecia suspeito, considerando que ele parecia ter entre 40 e 50 anos. Esse comportamento se tornou uma tendência. Os homens começaram a comentar em cada nova foto que eu postava, sendo mais ousados a cada vez. Um deles chegou a enviar-me uma mensagem direta dizendo que eu era linda, apesar de ele ser 30 anos mais velho do que eu. Eu respondi de forma educada, mas desconfortável, esperando que ele simplesmente desistisse. No entanto, ele continuou dizendo que gostaria de me conhecer um dia, o que me deixou inquieta. A situação piorou quando ele começou a comentar sobre minha irmã, Carol, em uma foto nossa na frente de casa. Ele disse que éramos fofas, o que me fez sentir ainda mais desconfortável. Decidi remover o comentário e bloqueá-lo. Mais tarde, naquele dia, enquanto Carol e eu estávamos sozinhas em casa, notei um carro desconhecido parado na frente da casa, com os faróis desligados. Ignorei isso no início, mas quando saí para sair, percebi que o mesmo carro estava estacionado lá, agora completamente coberto pela escuridão da noite. Senti um frio na espinha, mas não disse nada a Carol e saí. Durante a noite, quando voltei para casa, o carro ainda estava lá. Antes de entrar, verifiquei o carro, mas não consegui ver o interior. Entrei em casa e trancamos as portas, e Carol parecia nervosa também. No dia seguinte, ao voltar para casa, percebi que o carro ainda estava lá. Tive um pressentimento ruim, mas não consegui ver quem estava dentro do carro. No entanto, quando entrei em casa, encontrei Carol espiando pelo armário, claramente assustada. Ela me sussurrou para ficar quieta e descobri que havia alguém no quarto dela. Fomos para o carro, trancamos as portas e chamamos a polícia. Descobrimos que o homem havia invadido nossa casa, escalando uma escada até a janela do andar de cima. Ele estava me perseguindo no Instagram e, de alguma forma, descobriu meu endereço quando postei uma foto com minha irmã, que incluía o número da nossa casa. Mesmo que tentássemos ajudar a polícia, o homem havia excluído sua conta do Instagram, tornando impossível rastreá-lo. Mesmo assim, as buscas continuaram. Nos mudamos para outro bairro e, de vez em quando, somos chamadas para fazer reconhecimento de algum perfil que poderia ser do suposto homem. Desde então, tornei meu Instagram privado e sou muito mais cautelosa ao postar fotos pessoais. A experiência me deixou extremamente paranoica e alerta em relação à minha segurança online. Recentemente, vivenciei algo que me deixou extremamente assustado, algo que já havia me incomodado anteriormente. Para entender completamente o contexto dessa descoberta, deixe-me compartilhar uma breve história que torna essa experiência ainda mais perturbadora. Nas últimas semanas, em várias ocasiões, enquanto tentava dormir ou fazia atividades no meu quarto com a luz acesa à noite, ouvi um som peculiar. Era um único toque, fraco, mas claramente audível, na minha janela. Relutei em chamar de batida, pois nenhum dos sons parecia intencional, mas parecia algo acidentalmente arranhado ou pressionado contra o vidro por um breve momento. Inicialmente, pensei que fossem apenas insetos voando perto da janela.
No entanto, à medida que o mesmo som persistia pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, comecei a ficar inquieto. Decidi contar ao meu pai sobre isso, e é claro, ele tentou acalmar meus medos, sugerindo que provavelmente não era nada além de insetos, como eu inicialmente havia pensado. Após alguns dias de calmaria, recebi uma mensagem de um conhecido, um cara com quem eu costumava ter aula. Ele me mandou uma mensagem dizendo que tropeçou em algo perturbador e compartilhou um link comigo. Esse link me levou a uma página do Instagram chamada JP Não Oficial. As iniciais JP eram minhas, mas isso não foi o mais alarmante. A primeira coisa que notei foi a foto do perfil, que era uma minha. Em seguida, vi as 45 fotos postadas naquela conta, todas eram minhas. Eram fotos que eu havia tirado, mas algumas delas eram extremamente íntimas, capturadas sem meu conhecimento ou consentimento. Algumas mostravam momentos na praia, outras eu dentro do meu carro, mas as mais perturbadoras eram as mais recentes. Elas mostravam imagens de mim dentro do meu quarto, tiradas do lado de fora da minha janela, algumas de mim na cama, fazendo tarefas escolares ou trocando mensagens com outras pessoas, e até mesmo algumas de mim em situações íntimas. Senti-me doente, à beira das lágrimas e do vômito. Cada foto tinha pelo menos 2 ou 3 curtidas, e alguns comentários eram particularmente aterrorizantes, como "Amo minha esposa" ou "Ela foi à praia hoje", além de outros comentários encorajadores e perturbadores. Enquanto eu estava absorvendo a gravidade da situação, ouvi novamente o som na minha janela, o raspão involuntário, e em seguida, um clique. Tudo fez sentido. Quando juntei os pontos, perdi o controle e gritei mais alto do que jamais havia gritado antes. Meu pai veio correndo, preocupado, e eu mostrei a ele a página do Instagram e expliquei os toques na janela. Ele rapidamente passou de preocupado para horrorizado e depois para completamente furioso. Saiu correndo, gritando, tentando encontrar o intruso enquanto eu chamava a polícia. Quando a polícia chegou, forneci a eles o nome da conta do Instagram e pedi que a rastreassem o mais rápido possível. O aplicativo entrou em ação imediatamente. Embora a conta do Instagram tenha sido excluída pelo proprietário, o Instagram ainda conseguiu recuperar as informações. Descobriram que o acesso à conta vinha de um iPod Touch antigo, mas infelizmente o dispositivo não era rastreável, provavelmente tendo sido destruído ou tido seu Wi-Fi permanentemente desativado. Meu pai percebeu o quanto eu estava abalado com a situação e decidiu que era hora de nos mudarmos. Estamos planejando deixar nossa casa dentro do próximo mês. Felizmente, não houve mais sons estranhos, mas eu me assegurei de manter todas as janelas trancadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre faço questão de verificar se não estou sendo seguido enquanto dirijo. A única mensagem que consigo transmitir a todos é: mantenham suas contas do Instagram privadas e estejam sempre atentos ao seu entorno.